Todas as pessoas, sejam negras ou brancas, elas vão ter uma ótica sobre o racismo. Mas o lugar da dor, por mais que a pessoa branca seja entusiasta, ela não vai saber. Porque não basta ser só inteligente, você precisa saber passar para o outro para que ele entenda. O profissional hoje que não está engajado nas redes sociais, que não tem uma conexão humana, ele não vai engajar e também não vai conseguir fechar contratos. E assim que eu concluísse a faculdade, eu já seria rica. Eu sempre pensei que eu queria ser ou espiã, não deu certo, advogada psicóloga. E eu acabei indo para a área do direito porque eu tinha no meu imaginário, não é bem assim, gente, não, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito para poder começar a conquistar as coisas e olha lá, viu? Não vou falar aqui que a pessoa tem que consagrar a medicina, não vou falar que tem que ir para a igreja evangélica, que tem que ir para a igreja católica. É você buscar o que é melhor para você, o que vai acalmar o seu coração, que o outro faz para estar bem com a fé dele não lhe diz respeito. Se o local onde você está professando a sua fé, ela tá te deixando uma pessoa melhor, que massa, continue nela. Exatamente. Exerça e lute pelo direito de continuar vivenciando ela. Salve, salve, sinta-se bem-vindo, bem-vinda, aqui acolhida ao nosso 8º episódio do podcast Existencial. Como sempre, um episódio especial. Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Jéssica, de verdade, Jéssica Souza. Pessoal, Jéssica ela é advogada, criminalista, também tem uma pós-graduação em Direito Penal, certo? E Processo Penal, Criminologia e Psicologia Jurídica e Forense. Presidente também, olha só, da Comissão de Combate ao Racismo e à Discriminação Racial da OAB, aqui na Paraíba, né? Também co-presidente da UNA, que é a União das Advogadas Criminalistas no Brasil, aqui também na Paraíba. E também ela é idealizadora e mentora do Clã das Negras, do coletivo Afroclusão e também fundadora do Quilombo Jurídico. Também é palestrante, pesquisadora, escritora e criadora do conceito Afroclusão, que vamos falar aqui também, entender um pouco, e atende todas as áreas do direito no Brasil e no exterior e está, assim, bombando nas redes sociais, porque ela vem falando de uma forma bem aberta, bem simples, assim, inclusive assim, para as pessoas que não entendem muito bem do assunto poder explanar, absorver melhor, né, Jéssica? Então, gratidão, viu, desde já pela sua presença aqui e fique à vontade para a gente conversar de forma bem tranquila, bem leve. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Paulo, pelo convite. Você já conhece a minha mãe, né, do tempo da pós-graduação. E para mim é um prazer poder estar aqui e sempre que eu posso falar sobre espiritualidade. O nome que eu coloquei foi Doutora Jéssica de Verdade, porque o meu intuito era que as pessoas conhecessem a advogada, mas também a pessoa que ama, que tem a sua crença, que gosta de viajar, mas também se indigna com situações do cotidiano e tenta explicar através do direito situações que são, por muitas das vezes, injustas e que são cabíveis de ações. Por isso que eu fiz esse montante, é como se fosse o meu Instagram, a minha emissora, né? Antigamente só existia SBT, Globo, enfim. E agora cada pessoa tem na sua rede social a oportunidade de ser uma emissora. E eu tenho aproveitado muito bem isso. Aproveitado desse espaço, né? A oportunidade de poder levar mais informações para mais pessoas. Jéssica, você se formou em Direito, desde sempre assim, quando você estava para se formar, estava estudando, sabia que queria trabalhar nessa área ou isso foi um processo que foi chegando? Desde criança eu sempre pensei que eu queria ser ou espiã, não deu certo, advogada psicóloga. E eu acabei indo para a área do direito porque eu tinha no meu imaginário que assim que eu concluísse a faculdade eu já seria rica. Não é bem assim, gente. Não, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito para poder começar a conquistar as coisas. E olha lá, viu? Mas brincadeiras à parte, eu sempre tive essa tendência a ir atrás da justiça, auxiliar as pessoas. Mas me aprofundei mais nas questões raciais após o letramento racial. E eu sempre digo isso em todos os lugares. Que foi após a minha formação, a conclusão da faculdade, começar a estar em espaços holísticos, olhar outros horizontes,
fiz também mochilão, isso fez com que a minha cabeça se expandisse. E aí eu comecei a enxergar o mundo com recorte racial, porque eu sempre soube o que era sofrer racismo, mas eu ainda não tinha o entendimento que não é só lugar de fala. Você precisa se especializar para entender a história, até em honra a quem veio antes. E eu uso isso muito no meu trabalho. Tá. Em relação a essa questão do lugar de fala, deixa eu te perguntar algo assim. Só quem tem o lugar de fala são pessoas negras que de fato estudam e podem falar disso, ou, por exemplo, um branco que estuda, sei lá, que é entusiasmado com a causa e tenta defender, ele pode também falar, para deixar claro isso? Eu gosto muito do livro da Djamila Ribeiro que fala, né, que até o tema é lugar de fala. Todas as pessoas, sejam negras ou brancas, elas vão ter uma ótica sobre o racismo e é extremamente importante que todo mundo tenha conhecimento de história, tenha letramento racial, mas o lugar da dor, por mais que a pessoa branca seja entusiasta, ela não vai saber. Ela pode tentar entender ao máximo, mas só quem passa é quem sofre na pele. Mas eu sou a favor das pessoas conhecerem a história, terem letramento racial, porque a gente só vai conseguir combater essa mazela que é o racismo estrutural com a união e não com a segregação. Mas, de fato, são óticas distintas. Por exemplo, quando eu vou para palestras, eu tenho um colega que também fala sobre... ele fala sobre seletividade penal. E, querendo ou não, ele traz as estatísticas, assim como eu. Só que ele é um advogado branco, que ele consegue ver as injustiças do sistema. Mas quando uma advogada negra, que veio de uma realidade sem privilégios, que conheceu de perto e que também sofre diversos atravessamentos, mesmo sendo advogada, acontece de ser confundida, é um olhar diferente. Uhum. São duas pessoas abordando o mesmo tema, só que ele é tão complexo que são outros olhos. Tá. No caso, talvez, vamos dizer assim, de quem sofre uma discriminação religiosa, talvez tenha o seu lugar de fala, que aí isso independe, né, de cor, né? Porque a intolerância religiosa, quando a gente vai mais para o racismo religioso mesmo, porque é voltado para religiões de matriz africana, nós sabemos que existe diversos atravessamentos, até o caso famoso aqui da cidade, infelizmente, da mãe Lúcia, que foi chamar um Uber para ir fazer uma consulta médica, e o Uber se negou a levá-la, porque ela é uma mãe de santo. Nossa. Ela é uma mulher que não é negra, mas é uma mulher que desde sempre defende a religião, porque ela é a religião. Uhum. Só que ainda assim ela foi atravessada por isso. Pessoas brancas que são de religião de matriz africana, elas sofrem também, só que eu ainda sinto que é como se fosse algo a mais quando a pessoa é preta, ainda mais negra e for preta retinta. Porque é mais do que o atravessamento da religião, é misturar a cultura, a aversão que algumas pessoas ainda têm a pessoas negras em posição de poder e nesses espaços. Então, todos sofrem, obviamente. Se você, hoje, eu não sei qual que é a sua religião, sua crença, mas nós sabemos que tá uma pessoa toda de branco, com seus adereços, ela vai sofrer intolerância religiosa, que às vezes é automático. A pessoa se diz cristã, mas nem vai à igreja, mas fala, ai, tá amarrado. Não acontece. Uhum. Então, isso, infelizmente, atravessa por conta da religião. Mas é mais gravoso para a pessoa negra quando ela, além do racismo que ela já sofre por ser negra, se ela ainda cultuar a cultura negra, né? Eu percebo isso. Tá. E falando dessa parte assim das leis no Brasil assim hoje, como que está o cenário das leis? As leis hoje, de fato, elas protegem a liberdade de expressão religiosa na prática mesmo? Na teoria, nós sabemos que temos um arcabouço jurídico que já auxilia muito, mas na prática a gente sabe que ainda existe uma certa intolerância, porque apesar do nosso país ser laico, em tese, o cristianismo está atravessado em todos os lugares. E isso não é diferente no judiciário. Porém, eu falo muito sobre o protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ, que é obrigatório. Esse protocolo, somado às leis, tem feito que muitos precedentes sejam favoráveis às vítimas. Por exemplo, esse caso que eu citei da mãe Lúcia, ela conseguiu que a Uber fosse condenada. Porque ele era o motorista da Uber, do aplicativo. Fora isso, já teve um caso aqui em Pernambuco de um pastor
que tinha falas extremamente racistas, religiosas, e ele teve que indenizar, salvo engano, em 100 mil reais. Olha só. Então, já temos precedentes muito favoráveis. E o que eu sempre digo, as pessoas precisam ter coragem de denunciar. Eu estava observando uns dados aqui, Jéssica, eu vou até passar aqui, que eu achei bem interessantes, assim. Em 2024, houve 2.472 denúncias de intolerância religiosa no Brasil em 2024. Aí tem um outro dado aqui interessante, que houve um aumento de 66% em relação a 2023. Um dos pontos aqui que eu fiquei aqui visualizando, eu não busquei bem ler o artigo completo, mas eu imagino que esse aumento que se deu, deve ter se dado principalmente a expansão das mídias digitais, né? Onde o ódio, a intolerância digital, ela está crescendo. E você está inserida aí, né? Nesse meio assim. Como que você visualiza esses dados assim, essa questão atual? É preocupante, né? Porque a tecnologia, da mesma forma que aproximou pessoas distantes, deu a oportunidade das pessoas terem cada vez mais conhecimento, aflorou em quem já é preconceituoso essa coragem de expor essas mazelas. Mas também é importante frisar que, apesar desse aumento, crimes de intolerância religiosa, crimes de ódio cometidos nas redes sociais, eles têm aumento de pena. O que acontece é que muitas das vezes as vítimas deixam para lá. Por isso que eu falo que o maior enfrentamento hoje é para que as vítimas tenham coragem de denunciarem, porque não é só no âmbito criminal. Também pode-se gerar uma indenização na vara civil, entendeu? E eu sei que, no fundo, tudo hoje é dinheiro. O racista, o misógino, enfim, as pessoas que acham que são melhores que as outras e podem trazer esse discurso de ódio, elas vão começar a ser doutrinadas de certa forma, entenderem que não podem falar o que pensam, porque liberdade de expressão não se confunde com liberdade para agressão, quando sentirem no bolso. Que foi esse caso que eu citei, do pastor dos 100 mil reais. Né? Porque aí a fala começa a mudar. Porque se você começar a ver que está sendo processado, está tendo que pagar a indenização, uma hora vai parar de falar besteira. Pois é, e eu nem citei aqui, nos dados aqui, que acho que nem precisa, ficou claro, né, que vamos dizer assim, as religiões que são vítimas dessa intolerância são as religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda, entre outras. E se a gente for parar para observar, o que é mais doido assim, é que normalmente essa intolerância, ela parte de pessoas religiosas. Que incoerência, né? Pois é, e isso tem muito a ver com a formação do nosso país, por incrível que pareça. Porque o cristianismo esteve presente sempre, e tudo que é atrelado à cultura negra ainda é mal visto para essas pessoas que defendem os privilégios, o racismo, porque tem aquela falácia que no Brasil as pessoas são todas iguais e que não é como nos Estados Unidos, mas eu sinto que aqui ainda é pior. Porque às vezes é um olhar, é fazer com que a pessoa sinta que aquele lugar não é dela. Eu estava até conversando com uma colega minha que é advogada e ela é CEO do Black Sisters in Law, que é uma associação só de advogadas negras. Estavam justamente pontuando isso, que as empresas, porque tem a ver com a nossa fala aqui agora, as empresas elas precisam começar a mudar a mentalidade, porque uma pessoa negra que não se sente pertencente àquele ambiente empresarial, ela só não vai, além dela não voltar e gastar o dinheiro dela, ela vai falar para os seus pares não irem e não gastarem o dinheiro deles. E as pessoas brancas conscientes também não vão querer ir, ou seja, é prejuízo financeiro para a empresa. Então, o racismo ele só tem a trazer mazela para todos, pessoas negras que sofrem, empresas que não têm consciência racial, que também vão perder capital. Pois é. Enquanto você falava, né, e eu também aqui fiquei ainda assim, escutando a reverberação do que a gente está falando aqui, relacionada a essa questão, por exemplo, que são, por exemplo, os cristãos que, né, pregam essa intolerância, esse discurso de ódio. E que, se a gente for observar, na essência, que aqui não tem nenhuma crítica ao cristianismo, muito pelo contrário, eu me considero uma pessoa cristã, e não é o ensino do Cristo verdadeiro, né? Se a gente for pegar os ensinos em sua essência.
Pronto. E aí, em relação a essa questão da liberdade, a gente está aqui falando sobre existencialismo, né? Um dos pilares do existencialismo é justamente a liberdade. Que esse da liberdade é aquele que vai dizer assim, quando o ser humano ele consegue perceber que ele tem uma liberdade e de lutar por ela, para dar sentido à sua vida, ele começa a entrar, vamos dizer assim, nessa dimensão existencial da vida, né? A busca da liberdade para dar sentido à sua própria vida. E aí, de repente, você não tem o direito de exercer a sua liberdade da forma como você quer professar a sua fé, porque outra pessoa está tentando tirar isso de você. E é incoerente, porque se você parar para analisar, Paulo, às vezes dentro da própria religião a pessoa não tem a liberdade de pensar, de ter uma leitura diferente. Então é uma incoerência, é uma distorção tão gigantesca que ela também acaba atravessando pessoas que professam a mesma fé. Isso tá atrelado à ignorância, eu penso muito sobre isso. Porque quando você vai ler, para quem é cristão, os mandamentos, Jesus foi a pessoa que trouxe mais amor. Deus mandou o primogênito para se sacrificar pela humanidade. E as pessoas que se dizem defensoras da palavra de Deus, às vezes só têm raiva. É tanta revolta, sendo que ele não pregou isso. E eu acho que as pessoas estão tão assim, alienadas de certa forma, que elas não estão nem sabendo ler a própria palavra de Deus. Porque se Deus é amor e Deus dá o livre-arbítrio, por que o outro se acha no direito de dizer como a pessoa vai ter o sagrado dela, o que vai ser o caminho para a libertação ou não? Eu tenho a minha cunhada, ela foi evangélica por muitos anos e agora ela mudou o pensamento, assim, até por pesquisas, leituras. Hoje ela é espiritualista universalista, eu também sou. Sim. E ela vem de uma família evangélica. E ela disse que ela tá com problema porque as pessoas não conseguem enxergar que ela não deixou de acreditar em Deus. Muito pelo contrário, ela conseguiu ver a grandeza nas várias personificações do divino e do sagrado. E começaram a dizer que ela tem salvação ainda, que enquanto a vida há esperança, que ela não deve, que ela está indo para o caminho do mal, sendo que são pessoas que nem procuraram estudar para saber o que é. Elas apontam o dedo com base num pré-julgamento de alguém que já falou lá atrás que é errado e elas nem se deram conta de que estão reproduzindo um discurso sem fundamento. Por isso que eu sempre falo, né? É importante cada um estudar e ter a sua posição, o seu posicionamento. Isso. É a teoria lá, né? De como nasce um paradigma. Depois que você está inserido dentro dele, você está perpetuando ele, está lutando inclusive por ele para defender aquele paradigma, mas se perguntarem como ele começou, você não sabe. E eu acho assim até importante a gente assim falar assim, deixar claro, por exemplo, que você há pouco perguntou assim, eu não sei qual a sua religião, e eu costumo dizer assim que eu já passei por todas, assim, sabe? Eu fui batizado na igreja católica, depois fui batizado na igreja evangélica, depois fui para o espiritismo, depois fui no Santo Daime, hoje eu frequento um centro universalista, e sabe o que eu acho massa disso tudo? É que eu sou grato por todos esses locais que eu passei, eu aprendi muito, eu busquei, assim eu penso hoje, olho para minha história, né, dentro dessas religiões, qual a essência de cada uma. E eu vi a essência ali no catolicismo, dentro da igreja evangélica, sou grato por ter passado assim por lá, minha mãe foi evangélica muito forte, assim, era da igreja e tal, e tive pastores assim que tiveram boas orientações e eu peguei a essência daquilo ali, né? E sinto que isso tem uma importância na minha vida hoje. E aí eu acredito que seja interessante, né, a gente assim deixar claro, por exemplo, em todas essas religiões que eu falei, não são todas as pessoas que têm esse pensamento extremista de intolerância, né? Tem pessoas que eu tenho amigos assim, todas essas religiões, né? Pontuando também, eu sempre busco dizer que são pessoas que estão distorcendo, não que todas as pessoas. Porque eu conheço quem realmente está no caminho da espiritualidade e você vê que isso se reverbera em todas as áreas da vida da pessoa. Quando a pessoa realmente está alinhada, ela está na prosperidade, ela tá vivendo um relacionamento saudável. Ela não tem tempo de cuidar da vida do outro, porque ela está tão próspera que ela tem mais o que fazer. Mas pessoas que têm tempo de ficar cuidando da vida do outro, fazendo fofoca, tentando puxar o tapete de certa forma, são pessoas que não estão vivendo nem na espiritualidade e nem uma vida saudável, porque vivem querendo ver a grama do vizinho.
e às vezes passou a vida inteira sem poder encontrar a maestria da sua própria vida. Isso. Se encontrar, né? Em um dos programas anteriores eu até fiz uma analogia, falando que eu vejo a religião como a gente está aqui num grande oceano, sai de uma margem para outra. Nessa margem aqui é a margem, vamos dizer assim, da ignorância, onde eu ainda não sei, eu preciso de conhecimento, e na outra margem é a margem da sabedoria, do autoconhecimento, ou seja, do que os grandes mestres ensinaram, passaram para a gente, que o principal objetivo talvez é o autoconhecimento. Descubra quem você é, porque você descobrindo quem você é, você vai perceber que você é luz, você nem talvez precise da religião. Mas para cruzar de uma margem a outra nesse grande oceano, eu posso utilizar um barco, né? E esse barco, ele é a religião. E tudo bem eu ir no meu barco, né? E tem vários outros barcos ali. O problema começa quando eu passo a olhar para o barco do outro, quando eu começo a jogar pedra no barco do outro, querer afundar o barco do outro, achar que o meu é melhor, que E só às o meu vezes vai o seu chegar barco tá lá. furado e você nem percebe, Pois porque é. você tá lá olhando o barco do outro. Exatamente. E vai chegar um momento, ainda dentro dessa analogia, que você vai perceber que talvez seja hora de abandonar o barco e ir nadando, né? Que você não precisa mais da religião, que ela é um grande base assim para poder auxiliar a gente nesse caminho de descoberta, mas vai chegar um momento que eu acredito que tem que abandonar o barco para você enfrentar, dar mais trabalho, se desapegar dos dogmas, dos conceitos, das ideias, das culpas. Eu percebo de verdade assim inúmeras culpas que eu tenho, também que eu trouxe também dessa história. Mas isso faz parte do processo, né? Concordo plenamente com o que você disse. Cada pessoa vai ter o seu caminho. Vai ter gente que vai acreditar na religião A, na B, na C. Vai ter gente que não vai acreditar em nada também e tá tudo certo, porque o caminho é individual. Eu acho que a maior busca, para além da espiritualidade, é a pessoa saber o que ela quer para a vida dela. Aonde ela almeja chegar e o que ela está disposta a fazer para estar em paz. Sabendo que cada cruzamento na vida de outra pessoa vai gerar impacto, porque tudo ressoa. O que você dá para o outro, você recebe também. Sim. Maravilha. E para a gente ir fechando um pouco esse assunto, tem um tanto de coisas legais aqui para a gente poder conversar ainda. Deixa eu te perguntar. As consequências, por exemplo, hoje, para quem pratica algum tipo de intolerância. Como que está isso? As leis, elas se diferem de estado ou é uma lei só no Brasil para poder buscar combater isso? É que vai depender qual é o grau dessa intolerância. Porque no Código Penal, que é uma lei geral, lá no artigo 208 ele vai falar sobre ferir o sentimento religioso. Só que quando a pessoa fere o sentimento religioso, não necessariamente é só na palavra, porque a partir do momento que tem depredação de patrimônio, vai se somando um outro crime. Então, hoje nós temos precedentes, como eu disse, de condenações. Ainda não vi ninguém preso, mas já vi de condenação de ter que prestar algum serviço. E principalmente, que eu acho que é o que mais vai fazer uma diferença, são as indenizações, né, na esfera civil. Porque no criminal é para o Estado. Na civil é para uma reparação para as vítimas. E não é necessário ter a condenação no criminal para ingressar com ação civil. Tem muitas pessoas que ainda têm essa confusão, né? Pensam que primeiro tem que ter essa condenação para depois ingressar com pedido de indenização. Mas não é bem assim, porque nós sabemos que às vezes há uma dificuldade para que aquele registro de ocorrência vire uma ação. Porque a pessoa, por conta do sistema, da burocracia. Por isso que eu tenho sempre pontuado que, às vezes, é melhor ingressar logo na esfera civil, trazer todas as comprovações, usar o protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ e pegar já os precedentes existentes. Inclusive, nós temos precedentes de indenizações de, no mínimo, R$50 mil. Olha só. Ô, Jéssica, e uma pergunta pessoal, assim, você já sofreu algum tipo de discriminação, de intolerância? Já? Já, e assim, das formas mais sutis às mais agressivas. Em relação a turbante, por exemplo, hoje é a minha marca registrada. Na advocacia, já ouvi diversas vezes que eu não deveria usar turbante, que meu cabelo, porque é sempre aquela coisa, né? Ai, seu cabelo é tão lindo, você não deveria usar isso. Mas eu sempre estive, assim, limitando o acesso dessas pessoas à minha vida e me impondo.
eu sempre digo, quando alguém se acha no direito de me dizer como eu devo usar algo no meu corpo, que o turbante para mim é minha coroa, é minha forma de estar com a cultura negra, e eu vou estar com isso. Se a pessoa não gosta, ela não use. Mas ela não tem o direito de dizer ao outro o que a pessoa deve fazer. Já aconteceu também, por ser negra, de chegar numa delegacia, de chegar num fórum, mesmo estando vestida com roupa padrão, né, da advocacia, não pensarem que eu sou advogada, podem pensar que eu sou parte no processo, mas isso não é só uma coisa da Jéssica. Eu já tive em contato com outros advogados e advogadas negras que seguem passando por essas mesmas situações. Ainda mais quando esses advogados não estão com cabelo liso ou cabelo curto, né? Quem é mais estiloso, digamos assim, que usa trança, igual eu tô, ou usa dread, sempre acaba tendo uma brincadeirinha ou outra, né? Que a gente sabe que não é brincadeira, é racismo. Mas ao longo do tempo a gente vai começando a se moldar no sentido de se empoderar e o primeiro corte já é suficiente. A última vez que eu tive um problema no fórum foi porque eu cheguei e a atendente, ela falou assim, você, como me fala seu CPF aí? Porque no fórum o advogado não passa o CPF, ele passa o número da OAB. Aí eu falei assim, não, tem que ser o meu número da OAB. Aí ela olhou assim, mas você é advogada? Não. Aí ela falou assim, mas é que você é tão jovem. Falei, pois é, tem muitos jovens como eu que agora são advogados. Ela, tudo bem. Aí eu falei, mas vamos fazer o seguinte, como é seu nome? Aí ela falou, falei, prazer, eu sou a Jéssica. Toda vez que você me vê aqui no fórum, você já vai saber que eu sou advogada. E não precisa mais perguntar o meu CPF, me pergunta já a minha OAB. Ela, tudo bem. Não passei mais por isso com essa pessoa. Você agiu de uma forma educada, mas firme, incisiva. Ao mesmo tempo decisiva e precisa, né? Eu fico lembrando, já passei por alguns relacionamentos e dentro desses relacionamentos tenho 38 anos de idade, então em alguns deles eu fui uma pessoa, por exemplo, machista. E não estou dizendo que eliminei isso da minha vida não, porque todos os dias eu observo traços disso. E dentro do relacionamento, quando você entra num relacionamento e tem uma pessoa que entende que tem um lugar de fala, no caso a mulher, que é a que mais sofre disso, né? E ela começa de forma incisiva mostrando os comportamentos, e aí se tiver uma abertura para perceber, dói perceber e principalmente tem uma resistência de não querer aceitar. E uma das coisas, assim, você falou agora, que eu lembrei, por exemplo, relacionada à brincadeira. A gente leva as coisas na brincadeira até como se fosse para suavizar, para dizer, não, eu não sou machista, eu não sou preconceituoso, com esse tom de brincadeira. E aí ela veio me explicar isso, e eu sempre gosto disso, porque isso para mim foi uma educação, sabe? E ela foi me educando de forma paciente, mais incisiva, e dizendo, olha, quando você está rindo, quando você está fazendo esse tipo de comportamento, você continua alimentando uma estrutura que isso vai se propagar mais para frente, isso vai incentivar mais ódio, mortes e uma série de outras consequências. Eu disse, Aí eu, sabe, fiquei arrepiado assim com isso e vamos buscar mudar isso. E para mim, que eu reconheço que tem um certo privilégio em relação de não precisar estar fazendo isso diariamente, né? De estar agindo de forma incisiva, de estar mostrando. E aí eu fico imaginando para quem está nessa luta de frente diariamente, porque não deve ser fácil não. Não, ser mulher não é fácil, e tem até uma autora famosa que ela diz, né, que ser mulher não é fácil, ainda mais quando você é uma mulher negra. E você fala de relacionamento no todo é uma construção, porque um indivíduo teve uma formação, uma criação, e o outro, às vezes, é totalmente diferente. Mas quem quer fazer dar certo uma relação hoje tem que entender que não vai dar para manter-se como sempre pensou, porque a pessoa chega na vida da outra para agregar. Sim. E nisso a gente aprende, a gente cresce junto. E isso que você falou da tua esposa, não sei se é a sua esposa ou no outro relacionamento, enfim, dessa pessoa que te auxiliou, é legal ter alguém que gosta de você ao ponto de te dizer, olha, isso dói. Se eu tô te dizendo que dói e você tem a opção de mudar, por você e por mim, até para outros relacionamentos, caso não dê certo, mude, porque é incoerente. Porque ao mesmo tempo que se fala que não é machista, que não concorda e continua com certos comportamentos, no fundo você faz parte dessa estrutura. Por isso a importância do diálogo, principalmente.
Porque hoje os relacionamentos não têm dado muito certo, ao meu ver, porque as pessoas não querem um diálogo, elas não querem ter uma construção. É um achando que sabe mais que o outro, aí fica aquela disputa de egos e não vai pra frente. Só que às vezes não dá certo com uma pessoa, aí parte para o próximo relacionamento também não vai dar certo. Por quê? Não quer fazer mudanças para melhora pessoal. Então não vai adiantar estar trocando de um para o outro. Exatamente. E dentro você perguntou em qual relacionamento, foram em todos esses aprendizados. Inclusive, no atual, quando eu vim para isso, eu digo, não, esse eu já não sou mais uma pessoa machista, já aprendi muito. E essa minha companheira atual, eu estou com ela há 4 anos, beijo, meu amor. Todos os dias ela me ensina, ela mostra pra mim que eu tenho comportamentos. E dói ver isso, assim. E tem uns que eu sei que eu tô com resistência ainda, mas existe uma vontade interna de querer melhorar nisso, porque como você falou, relacionamento é construção, tem que saber que você vai abrir mão mesmo de conceitos, de ideias, e para poder viver bem com a outra pessoa, né? Só um último ponto sobre isso, você comentou que está com um bebê de 10 meses, né? Isso. Ontem eu estava num congresso de advogadas, e eu não sou mãe, mas eu conheço muitas advogadas que são mães, e aí uma ainda falou assim, ontem estavam conversando, né, falando assim, que o marido hoje é um excelente pai porque ela teve que ficar em cima, porque a mulher já nasce pronta para maternar, digamos assim, porque vai ali ao longo dos 9 meses você vai criando um vínculo. Acredito que o homem só cria o vínculo real quando ele vê a materialização ali, o bebê. E por conta dessa nossa cultura que é machista, às vezes o homem pensa que a responsabilidade maior tem que ser da mãe, porque filho é da mãe. Tem até esse lema, né? Então, a importância de saber que os dois são responsáveis por aquele serzinho. Então, é a obrigação do pai e da mãe acordar à noite, trocar fralda. Enfim, é algo assim, tem que ter o companheirismo. E é nessa fase que geralmente os casais se separam. Que às vezes o homem fala, é meu sonho ser pai. Mas quando vê que o sonho vem também com obrigações, tem muitos homens que abandonam. Por isso da importância de ter a certeza do que se quer e saber que todo dia é uma oportunidade de evolução. Sem dúvida. Se fosse colocar, eu fiquei pensando assim atrás de hora, se fosse colocar numa escada, sei lá, um degrau de, vamos assim, tomada de consciência em relação à questão de ser homem, ser pai, seria primeiro essa ideia, não, a responsabilidade é da mulher, totalmente errada, aí depois a gente já começa a dizer, não, eu devo ajudar dentro de casa, aí daqui a pouco a mulher já vem, não, você não tem que ajudar, eu não estou pedindo sua ajuda, eu quero que você faça com. Nossa, meu Deus, claro, mas é óbvio, real. né, isso é real, né, uma de todas tipo, na história da humanidade, as formas de, vamos dizer assim, de dominação de outras culturas em relação a outras, elas tentaram, de uma certa forma, apagar a história, sabe? Se você tipo, tenta fazer uma dominação com alguém, vamos buscar apagar a história daquela pessoa, porque perde a identidade e fere, talvez, um dos princípios internos existenciais mais profundos assim, né? Que é a busca pela identidade, pelo sentido, o reconhecimento da sua história. Hoje, na tua história, no que tu vem se descobrindo, buscando, quem é Jéssica, de verdade? De verdade. Eu ainda estou nesse processo, né? No início você disse sobre uma busca, a vida inteira a pessoa está buscando atravessar esse oceano. Eu acredito que quando a pessoa chega nesse lugar de já ser detentor de todo conhecimento, ela já não está mais aqui, já fez a passagem. Sim. Mas acredito que hoje a Jéssica é uma pessoa com qualidades, defeitos, uma pessoa que é temente a Deus, obviamente, mas eu entendo que a espiritualidade é muito maior do que, na minha concepção, do que é imposto por religião A, B ou C. Então eu não tenho religião, eu sou espiritualista, universalista, mas eu respeito todas as pessoas, que é a base de tudo. Sou uma pessoa que ama, sou uma pessoa que não, eu me revolto com injustiças. Então, eu sempre busco auxiliar da forma que eu posso as outras pessoas. Eu sou uma pessoa família. Se tiver que entre ir pra balada ou ir estar lá na casa da minha mãe no final de semana, eu prefiro estar lá, porque isso pra mim é importante, estar perto dos meus. Tenho muita vontade de cada vez mais ter ascensão na minha carreira para poder ajudar
a minha família, Era isso que sou eu ia perguntar estudiosa. também. O teu propósito, assim, Jéssica, sente que já encontrou dentro dessa tua área que tu vem trabalhando, como que tá? Sim, eu sinto que eu me encontrei de uma forma de me reconectar com o passado, porque quando você fala de dominação e não ter, até a ONU reconheceu que a escravidão foi o maior processo de desumanização da história. Então, hoje, quando a gente vê uma pessoa negra, ela não sabe dizer muito para trás quem foram seus antepassados, não conhece a história, não sabe de onde veio. Uhum. Isso, para mim, cada vez que eu estudo mais, foi até por isso que eu criei a proposição teórica afroclusão, porque para além do racismo estrutural, eu senti que faltava nomear essa negativa da autoria negra. E assim, e eu vejo isso muito no meu trabalho, isso me ajudou muito nas pesquisas, que às vezes a pessoa negra que ela tem uma ascensão, ela acaba tendo duas opções. Ou ela vai virar uma pessoa negra meio que embranquecida, se atrelando ao sistema para ser aceita, ou ela vai acabar sendo isolada dos demais porque é a que questiona, e quando você questiona, você se torna uma pessoa chata. Uhum. Então, para mim, hoje é essencial para poder entender quem é Jéssica e por que hoje eu consigo ser a única advogada da minha família e toda a trajetória de quem veio antes de mim para que eu pudesse estar aqui, é importante o estudo, que a gente até conversou sobre isso. Saber quem eu sou, de onde eu vim, para poder ajudar as próximas gerações e não querer ser a heroína, não. Eu quero estar com outras pessoas, eu não quero precisar dizer que eu sou uma mulher negra, porque eu sou uma mulher. Uhum. Porque eu gostaria de chegar num ponto que eu não precisasse estar dizendo isso, mas infelizmente os atravessamentos fazem com que a gente tenha que estar sempre nomeando, para dizer assim, apesar dos pesares eu consegui. Uhum. Então isso que eu venho buscando nos meus estudos, nas minhas aperfeiçoações, nos meus aperfeiçoamentos, aliás, me entender, saber de onde eu venho para que o meu propósito seja significativo não só para mim, mas para os meus. Tá. E muito bonito, massa, viu? E bem forte. E em relação aos projetos que você está fazendo, você falou aí do Afroclusão, que é um termo que criou, eu sei que tem outros movimentos que você está fazendo, qual a finalidade deles? Bom, a afroclusão, essa proposição teórica que, inclusive, eu já tenho vários artigos publicados. Olha só que massa. Também capítulos de livros nacionais e até internacionais a serem publicados. A minha ideia era me conectar com outros profissionais negros. Tá. Por exemplo, o Clã das Negras. Além de advogada, eu sou algumas coisas. Além de advogada, eu também sou consteladora familiar, eu sou taróloga. E eu sempre conduzi Sagrado Feminino junto com a minha mãe. Sim. Então, a minha ideia do Clã das Negras é porque quem é da espiritualidade, quem está engajado nesses movimentos holísticos, não sei se já conseguiu ter esse olhar de que nem sempre pessoas negras estão nesses lugares. Não porque elas não são aceitas, mas é porque às vezes a pessoa negra, por ter tantas tarefas, tantas coisas, não tem tempo de parar para ir cuidar do sagrado, de estar entre outras pessoas. Então, a minha ideia com o Clã das Negras foi de juntar mulheres negras para a gente ter momentos de vivência, para falar de ancestralidade, de também trazer motivação, alegria, fazer vivências para empoderamento acima de qualquer coisa. Então, é isso que eu faço com o Clã das Negras. Quando eu posso, eu faço vivência presencial. Quando não dá certo, eu faço vivências online. Já o quilombo jurídico foi porque quando eu passei na prova da OAB e peguei minha carteira, eu notei que a preta mesmo só tinha eu, dos 50 novos advogados. Olha e eu só. sempre falo isso onde eu vou. E aí eu comecei a sentir essa carência de ter contato com outras pessoas que entendam o que eu passo também. E aí eu criei esse quilombo jurídico, e como eu viajo muito para fazer congressos, mas eu comecei a me conectar com vários advogados negros de todo o Brasil. As redes sociais também me conectaram com pessoas que às vezes me chegam e falam assim, eu já te sigo, eu gosto do seu conteúdo, me identifico. E aí eu falei assim, bom, eu vou trazer para o meu perfil essa ideia do quilombo jurídico para trazer advogados negros que versam sobre diversas áreas, não só sobre pauta antidiscriminatória,
para mostrar que tem excelentes profissionais negros que às vezes a pessoa não conhece. Porque a primeira palestra que eu fui convidada para dar, Paulo, foi há uns 3 anos atrás, numa escola pública. Disseram que queriam uma advogada negra para falar sobre violência doméstica, mas não sabiam se existia uma advogada negra. Isso há 3 anos atrás. Então, isso me motivou a fazer o quilombo jurídico, porque aí as pessoas e até os donos de eventos gigantescos da advocacia pelo Brasil vão ter acesso a essas pessoas competentes que às vezes só precisam de uma oportunidade para estar palestrando. Jéssica, você sente que isso é um chamado assim, interno da espiritualidade para poder atuar, para poder fazer a diferença nesse movimento que você está fazendo? Sinto e já recebi também esse direcionamento através da espiritualidade, que eu sou só um grãozinho de areia, mas quando eu me somo a outros grãozinhos, a gente faz a diferença. Legal. Eu lembrei lá da frase da Madre Teresa de Calcutá, né, ela ajudando todo mundo, disse, mas isso que você está fazendo é só uma gota nesse oceano. Sim. Ela vai dizer, mas se não, o oceano sem essa gota não é o mesmo. Né? Muito bacana. E deixa eu te perguntar, falando assim agora um pouco sobre essa mais a parte proposta assim que você já trouxe, né, relacionado ao que você tipo está sentindo que veio fazer aqui na sua descoberta de autoconhecimento, em termos de legado. Se por exemplo, se Jéssica partisse hoje para as estrelas aí, o que é que você sente assim, a mensagem que você queria deixar assim para as pessoas, a principal? Olha, se você falasse uma palavra, eu sempre gosto de dizer que a palavra que me define é perspicácia. Então, o meu legado vai ser saber que, apesar de tudo, eu não foco nas coisas ruins. Eu sempre uso as situações para ver como eu posso melhorar para não voltar para aquele lugar. Então, meu legado é se jogar. Ontem eu estava até falando isso na palestra de marketing jurídico, que quando eu passei na prova da OAB, peguei minha carteira, eu não consegui a primeira oportunidade de emprego. Então eu pensei, nossa, eu não estou querendo me contratar nem para eu não precisar ganhar dinheiro, porque eu só queria ter experiência. Então eu comecei a gravar vídeos para as redes sociais. E isso foi o divisor de águas na minha vida. Porque a partir do momento que eu comecei a ter que estudar para poder fazer uma publicação, porque eu tenho um entendimento que ali eu não sou só a Jéssica, eu estou também como advogada. Foi o meio das pessoas saberem a minha existência, se sentirem conectadas comigo e através disso eu consegui fechar vários contratos, não só para advocacia, mas também parcerias para publicidades, sou chamada para palestrar, me auxiliou também nas minhas pesquisas. Então, meu legado é, seja perspicaz, tenha coragem, porque uma coisa é certa, uma pessoa que eu gosto muito uma vez me disse assim, que na vida a pessoa ela tem uma missão, descobrir quem ela é. Porque a pessoa que sabe quem ela é, a pessoa que sabe quem ela pode vir de uma realidade que ela não tem nada. E eu tenho um exemplo desse na minha família. A pessoa pode vir de uma realidade que ela passa fome, que não tem nada, mas se ela souber que aquele lugar que ela tá não é o lugar que ela vai viver, ela transforma. Totalmente. Então esse é o legado que eu quero deixar, que eu sou uma pessoa que busco me melhorar e sonho. E eu coloco metas na minha vida e todas eu alcanço porque eu coloco minha energia nela. Tá, muito bom. Relacionado a essa questão, assim, você veio para as redes sociais, sente que foi onde a carreira, né? Eu imagino até descoberta pessoal de se destravar na vida, porque quando eu vim pro digital, eu também, quando eu vim pro digital, ter coragem de botar a cara, falar, gravar vídeo todo travado, cheio de medo do que as outras pessoas iam falar. Mas enfrentando esse monstro, minha vida assim desabrochou. Eu costumo pensar assim, desenvolva sua comunicação, seu diálogo interno. Antes de tudo, ele é com você. Depois, a partir disso, dos ensinos, da educação que você já teve, que se instruiu, busque passar isso para outras pessoas. Porque conhecimento que fica preso, retido, aqui ele não faz muita coisa não, né? Agora quando a gente aplica ele, passa ele para outras pessoas, e eu vejo isso no seu olhar, essa vontade nas redes sociais de passar, de educar as pessoas. E você sente que esse modelo de se educar e educar outras pessoas foi algo que deu um boom aí na sua... Com certeza. E como eu falei, eu sempre fui tímida.
o curso de comunicação e oratória tem me ajudado muito, porque não basta ser só inteligente, você precisa saber passar para o outro para que ele entenda. E passar para o outro para que ele entenda, nada tem a ver com ter que usar um português, uma linguagem jurídica robusta, porque isso afasta. Eu tenho falado muito isso. O profissional hoje que não está engajado nas redes sociais, que não tem uma conexão humana com os seus telespectadores, ele não vai engajar e também não vai conseguir fechar contratos. Porque as pessoas não vão mais pro Google, elas vão pro Instagram, elas querem saber quem é você. Hoje, se você vai atrás, sei lá, de um cirurgião plástico, por exemplo, você vai querer ver lá qual que é o trabalho dessa pessoa. Se ela parece ser alguém que tem, além de ser competente, é humana, né? Que você vai entregar ali tua vida para aquela pessoa. Assim é também com a advocacia. A internet, ela ajuda, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. De saber se comunicar, se fazer entender e não deixar também a arrogância subir para a cabeça, né? Sim. Porque eu conheço pessoas que, às vezes, nem tem tantos seguidores assim, mas já colocaram na cabeça que elas sabem mais que todo mundo. Ninguém quer estar perto de quem sabe tudo. Ninguém. Então, assim, manter também a humildade é extremamente importante. E tem um detalhe que eu venho buscando desenvolver isso em mim, que é a história de ser autêntico, de ser verdadeiro, de ser quem eu sou. Por exemplo, eu observo que na minha dinâmica, quem me conhece, as pessoas mais próximas, sabe que eu sou, minha companheira mesmo diz que eu sou a pessoa mais mungangueira que ela conhece, de tirar onda, de brincar, de rir, mas nas redes sociais eu meio que não faço isso. E é um dos modos assim que eu falo, se não for divertido, não é sustentável. Quanto mais você passa diversão e se isso é autêntico, mais a coisa tende a dar certo, né? Eu vejo que você tem uma pegada dessa nos seus conteúdos. Você tem a Jéssica que fala coisa séria quando é preciso, mas volta e meia eu vejo um conteúdo seu que é tirando uma onda, brincando, rindo. Eu vejo até uns vídeos divertidos com o seu companheiro. Acho bem legal isso. Porque se conecta, isso, né, é com as legal. pessoas. E foi por isso que eu mudei o meu arroba para a doutora Jéssica de verdade. Porque para mostrar isso, assim, a pessoa. E essa questão dos vídeos engraçados, querendo ou não, além de aproximar o casal, também faz com que a gente dê uma relaxada, né? Para não ficar só aquela coisa de notícia, notícia, notícia. Eu gosto. E até com o meu namorado eu faço vídeos, porque ele também é estrategista digital, né? Então tem me ajudado bastante nas dicas. Mas quando eu quero falar um conteúdo jurídico, às vezes eu falo assim, amor, bora fazer aquele formato que eu tô fingindo que eu tô falando com você, segurando o celular. E aí eu te pergunto alguma coisa que você já sabe porque eu te ensinei. Aí a gente vai tendo essa troca. E assim as pessoas aprendem mais. A pessoa aprende sobre o que fazer se for preso em flagrante, sem nem perceber, assim, sem ser uma coisa chata. Vai aprendendo. Então eu achei bem interessante esse formato. Bacana. Maravilha. E tem dado certo, né? Porque eu vejo que você tá crescendo nas redes sociais. Se você quiser aproveitar para falar das suas redes sociais, quem quiser, por exemplo, fazer um contato, se você, por exemplo, atende de forma online também para fazer parcerias, como que tá esse movimento? Até tem um link no meu Instagram, eu colocando lá, quem quiser me contratar ou da advocacia, ou me contratar para palestrar também, que meus artigos e tudo mais eu deixo lá no link, que eu penso ser importante a pessoa saber que ali eu tenho vários conteúdos gratuitos para rede social, mas o meu trabalho mesmo eu cobro. E acontece muito isso, né, da pessoa ver o profissional ali e falar assim, eu quero só tirar uma dúvida, mas é que às vezes é uma dúvida que é atrelada a um processo, não é uma dúvida, é uma consultoria jurídica. Claro. Pronto, o Instagram é justamente isso aqui, ó, doutora Jéssica de verdade. Vai lá, siga ela. Você também está no TikTok também. Sim. Breve vai estar desenvolvendo o projeto do podcast também no YouTube, né? Maravilha. Grandes projetos que estão chegando aí. Então você pode acompanhar ela através das redes sociais. Estamos chegando na reta final. Normalmente, esse momento, eu gosto de deixar um pouco para a gente aprofundar um pouquinho mais nessas questões existenciais, e você já trouxe aí vários insights que eu achei legal. Eu vou fazer uma pergunta, normalmente, que eu faço diferente aqui para você. Eu fiquei pensando como fazer essa pergunta, e inclusive eu busco fazer ela para mim diariamente. Hoje, com tudo que a gente está observando, cenário mundial, por exemplo, que a gente não está em guerra já faz tempo, e
por questões religiosas, né? Tem questões de dominação, de poder, uma série de coisas, mas a religião sempre está intrínseca a todo esse movimento, está acontecendo. E eu fico, às vezes, assim, me perguntando, Deus, o que está acontecendo? Qual é o sentido disso? Qual é o plano disso? Por quê? Nós, enquanto seres humanos, ainda precisamos passar por isso. Por quê? Não seguir outro caminho. E aí eu fico me perguntando, Paulo, e se eu tivesse a condição de tocar na mente das pessoas, o que é que faria? O que é que eu faria? Aí eu vou perguntar para ti assim, se você tivesse o poder de mudar o pensamento de algumas pessoas da humanidade, o que é que você faria? É muito sensível, né, essa pergunta, Paulo, porque quando você disse que vai mudar o pensamento de alguém, você vai acabar trazendo a sua crença para a mentalidade da outra Entendi. pessoa. E aí até Deus dá o livre arbítrio. Deixa Mas se eu pudesse... Tá. Não, mas assim, Vai, se eu responde. pudesse, de certa forma, auxiliar alguém a conseguir até ter uma melhora na própria visão da religião, eu iria só lembrar que Deus é amor. Deus é amor. E assim, tudo na nossa vida ressoa. Então, o mal que você faz para outra pessoa, por mais que você pense que está fazendo bem para ela, na verdade vai ressoar na sua vida também, pode ser muito negativo. Que é aquilo que eu falei. Quer ver se uma pessoa está bem na espiritualidade? Veja as áreas da vida dessa pessoa. Uhum. Se ela não está em posição de apontar o dedo para o outro, porque a vida está cheia de coisa para fazer, ela também está precisando ter uma revisão de vidas. Uhum. Perfeito. E assim, a sua resposta ela foi totalmente coerente com tudo que a gente conversou aqui, com tudo que você falou, que você trouxe, né? E eu poderia até modelar a pergunta, que eu até acho que coloquei ela, coloquei ela de uma forma que não precisa disso. A ideia não é mudar o pensamento da gente, porque, né, não tem lógica, não tem sentido de fato. Mas seria trazer um princípio, trazer um ensinamento que, se as pessoas chegassem nesse pensamento, a coisa poderia talvez mudar. Não tem garantia nenhuma também, né? E eu acho assim, que a resposta que você deu, né, de lembrar isso, né? Lembrar a essência, Deus é amor. Se as pessoas olhassem para isso, vivenciassem isso e buscassem fazer isso na prática, né, certamente o mundo não estaria assim como a gente está vendo hoje. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, de deixar relacionada a tudo isso? Esse espaço é seu, aproveita Você aí. falou da questão da espiritualidade, né? Eu consagro a Sagrada Medicina Ayahuasca. Sim. E eu sinto a necessidade de dizer, porque ainda existe muito preconceito acerca do que é por medo e falta de estudo. E a vida inteira, boa parte da minha vida, minha mãe foi evangélica. E nesse pensamento de que você precisa que a sua alma seja salva, ela obrigava a gente a ir para a igreja, eu e meus irmãos. Mas eu nunca tive o contato com Deus, porque eu não me encontrei na religião. Quando eu consagrei a primeira vez a Sagrada Medicina Ayahuasca, foi a primeira vez que eu consegui ter a percepção que, de fato, existe algo muito grandioso, que a gente não tem noção, não consegue dimensionar. Eu senti como se tivesse um manto dourado me acolhendo, me mostrando que Deus esteve comigo em diversas personificações desde a minha concepção. Que bonito. Então, para mim, quando a gente pensa nessa questão de, até como o podcast fala, né, do que é existencial, é você entender que o sagrado ele é tão grandioso que ele respeita o seu livre-arbítrio. E que ele vai estar ali para te proteger e que não é pensar que vai ter aquela consequência que você é pecador. Não, é pensar que é tão amoroso que ele vai te dar a oportunidade de ser você. Só que a grande dificuldade, às vezes, é você se reconhecer em quem você é. Pois é. Então, é isso. Cada um se encontrar. Não vou falar aqui que a pessoa tem que consagrar a medicina. Não vou falar que tem que ir para a igreja evangélica, que tem que ir para a igreja católica. Não. É você buscar o que é melhor para você, o que vai acalmar o seu coração. E quando você estiver com o seu coração calmo, vai perceber que o que o outro faz para estar bem com a fé dele não lhe diz respeito. É aquela história lá, né?
Pergunta-se, qual é a melhor religião? A resposta é aquela que te faz uma pessoa melhor. Se o local onde você está professando a sua fé, ela está te deixando uma pessoa melhor, que massa, continue nela. Exatamente. Exerça e lute pelo direito de continuar vivenciando ela, né? Sim. Só quero agradecer, assim, de verdade, pela sua presença aqui, pela conversa que a gente teve, pelos esclarecimentos, pelo conteúdo, pela educação, de fato, que você trouxe. Dizer que a casa está aberta, viu? Quando você voltar outras vezes, quando quiser, para a gente poder conversar mais sobre isso. E desejo, de verdade, boa sorte nos seus projetos aí. Sei que eles vão prosperar. E continue com esse caminho, que ele é bonito e, de fato, necessário. Muito obrigada, e para mim foi uma honra. Como eu já disse, é sempre bom somar conhecimento, estar aprendendo, porque a vida é isso, né? Um constante aprendizado. E para você que ficou até aqui, até agora, eu agradeço de verdade também. Peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, o que é que você achou desse papo, compartilhar ele com pessoas, com amigos, pessoas que façam sentido, que vai se identificar com esse conteúdo. E nos aguarde aí que estaremos de volta na próxima semana, sempre às segunda-feira, às 19 horas, aqui no YouTube. Até logo!